pessoal que está acompanhando o canal. Hoje eu trago para vocês uma aula diferenciada, né? Eu vim esclarecer dúvidas de um pessoal aí dos meus grupos de WhatsApp quanto à estrutura da faca, né? Eles chegam no grupo com a faca que eles fizeram e perguntam para os veteranos: serve para fazer uma trilha? Serve para cortar um galho? Serve para aquele serviço bruto? Sem antes ter o conhecimento necessário para fazer uma faca desse jeito. O que nós temos aqui então? Trouxe para vocês a anatomia estrutural de uma faca. E em seguida, dentro da explicação, eu vou explicar para vocês a estrutura que você precisa para fazer uma boa faca de mato. Aquela faca mateira, faca de trilha, as bushcrafts, né? Embora as bushcrafts você veja normalmente pequenininhas, tem também aí facas de 12 a 16 polegadas, bushcrafts. Então vamos começar aqui a nossa ideia. Esse desenho aqui eu vou postar no meu Instagram junto com algumas outras dicas em seguida, né? Qual que é o maior foco desse desenho aqui? Se vocês forem ver, eu fiz esse sulco no meio. No mundo da cutelaria a gente chama de filler. No Brasil ele é chamado de mosca. A maioria das pessoas chama simplesmente de sulco, né? Mas a denominação aqui no Brasil é mosca e no mundo da cutelaria é chamado de filler. Então nesse vídeo vamos chamar de filler. O sulco que tem no meio da faca, conhecido como filler, tem lendas e lendas falando do motivo da existência dele numa estrutura de faca. O mais falado dessa ideia do filler é que ele serve para fazer um vácuo na hora de você. A origem dele vem das espadas antigas, né? Que tinham essa estrutura também de filler, né? Aquele meio com um sulco ondulado. Qual que era a ideia? Enfincava na hora de tirar o filler, que é aquelas leves curvas do lado, aglomerava um vácuo que ficava mais rápido de tirar, mais facilitado, né? Ou seja, a ideia dele, de acordo com essa lenda, é criar um vácuo para melhor retirar a lâmina da carne. Essa é a lenda número 1. A lenda número 2 é que ele serve como um acúmulo de líquido. Também é da origem das espadas antigas, né? Então o sangue ficava no meio da espada, no filler, naquele sulco, e deslizava para a ponta, melhorando, agilizando já a limpeza, né? Lenda número 2 é essa daí. Então qual que é a principal ideia de ter um filler, esse sulco da lâmina? Simples. A primeira ideia é aliviar o peso. Sim, é um desbaste até que elegante que diminui o peso. Ele retira de forma delicada o suficiente o peso da lâmina. Então ele é um desbaste propriamente para tirar peso, né? Quando a faca é muito espessa, é muito pesada, você faz esse filler, que é um desbaste que alivia na espinha, né? No meio da lâmina, o peso. Tem um porquê mais elaborado? Existe um motivo mais útil para o filler? Tem também. Ele serve como um pega secundário, um cabo secundário para serviços de precisão. Vamos lá, pegar aqui a minha faquinha mateira e dar esse exemplo. Vamos supor então que a minha faca tenha este sulco, esse filler. Então a minha faca tem um filler. E por ela ser grande, ela às vezes é incômoda para fazer coisas mais delicadas. Então o filler permite, como um antiderrapante, que eu coloco em minha mão no meio do filler e use como serviços precisos. Então você tem um cabo secundário dentro da lâmina como antiderrapante para fazer coisas bem de leves. É a principal ideia do filler, certo? No contexto ainda onde ele está, nós temos esse meio aqui, ó, entre o gume e o dorso. Este meio é chamado de espinha, a espinha da faca. É relativo demais. Para quem quer fazer uma faca de mato, aquela faca para campo pesada, você deve manter a espinha dela com um corpo grosso, bem largo. Como aqui no desenho, ele é relativamente largo.
E com isso já ligando a ideia do dorso. Então você ter um dorso grosso, ou seja, a faca ser grossa, de 4 milímetros a 6 milímetros, que já seria o suficiente, de preferência 5 a 6 milímetros para fazer uma faca de uso bruto, né? Ter peso, ter massa, uma faca que possui peso e massa, é excelente na hora de fluir o corte. Aquele peso vai se transformar em força e vai conseguir fluir muito bem. Vamos supor que você vai querer malhar aí uma madeira grossa, né? um galho espesso, né? Grosso. Se você tiver uma faca de 4 milímetros, que já dá para fazer uma faca mateira, né? 4 milímetros de espessura, você vai conseguir cortar aquele galho grosso, mas vai demorar muito mais que se fosse uma faca de 5 a 6 milímetros com um corpo mais pesado. Por quê? Porque o peso se transforma em força e em uma só você quebra. Ao contrário de facas finas que vai 1, 2, 3, 4, 5, fora as que você vai errar às vezes. Então a faca T com uma espinha grossa, um dorso grosso, né, que é ligado, se o dorso é grosso, obrigatoriamente a espinha vai ser grossa. Existe como eu afinar a espinha e manter um dorso grosso? Sim, tem. Afinar no sentido de diminuir o tamanho dela? Sim, tem. Você pega e regula isso na altura do gume. A altura do gume também é uma coisa super relevante para facas de mato. Um gume que tenha o tamanho suficiente para cortar é excelente para uma faca de mato. O desbaste do gume, sendo ele já pequeno, mas dando um fio, tá ótimo, né? De preferência, a maioria dos cuteleiros eles usam o desbaste, geometria de fio flat, né? Que é simplesmente triangulam e coloca o fio. Para facas de mato de uso bruto, esse desbaste flat não pode ser afinado. Ele deve ser um pouco largo. Sim, para ele ter uma massa e um corpo grande para resistir à pancada. Sendo isso, a consequência é que o fio também vai ser grosso. O que ocorre? Fio grosso vai conseguir manter o fio. A espessura do fio ser mais grosso vai permitir que ele não segue muito rápido por pancada, né? Então, essa é mais uma coisa que você deve ter atenção na hora de fazer uma faca de mato. Mantenha o desbaste do seu gume engrossado, um pouco largo. Não precisa ser aquela coisa aberta, convexo, como um machado. Pode ser razoável, mas não muito fino. Largo. Consequentemente, o fio também não vai ser muito fininho. Isso vai garantir que o fio não segue rapidamente, porque ele já está propício para serviços brutos. Certo? Um aspecto de segurança agora em facas de mato é a ideia do freio de guarda, como eu assim chamo, né? O pessoal fala que é o freio de mão, né? O freio de dedo. Então eu coloquei como nome de freio de guarda. Freio de guarda na frente e atrás no cabo. O que isso permite? A ideia da mão não escorregar para cima, deslizando os dedos e cortando todos eles na lâmina, assim como num golpe a mão não escapar e a lâmina voar para frente. Então você tem um freio embaixo e um freio em cima. Isso ajuda pra caramba? Muito. Você vai ficar horas e horas abrindo caminho no mato, e às vezes sua mão já está suada, ou ela vai num golpe escapar e voar, ou de repente você vai acabar estocando ou batendo em algo e tracionando a mão e ela deslizar na lâmina. Então, freio na frente e atrás é uma coisa essencial para facas de mato, uma questão de segurança, previne acidentes, certo? Melhor que isso é você ter um buraco e um fiel para aquela cordinha que fica no braço, né? Elaborando isso, melhor a segurança. Quanto mais você pensar na sua peça, nesse aspecto de freio, menos riscos de você deslizar a mão, o cabo escapar, acidentes por conta da lâmina fugir da mão, melhor. Outra coisa, além das outras, alguns cuteleiros lá do grupo
não fazem na faca, mesmo por desbaste, full tang, esquecem de fazer um ricaço. Qual que é a ideia de um ricaço? É aquela parte forte de resistência entre a lâmina e o cabo. Vamos supor que ela é a junção, a estrutura de junção que fortifica, né? Então, ter um ricaço é importante? Ele faz parte de uma estrutura de fortalecimento, de resistência dentro da faca, né? Faca de mato excepcional, tenha. Mas eu tenho uma faca que ela já é grossa, ela já tem uma espessura relevante, não precisa de ricaço. Tudo bem, nesses quesitos é aceitável. Fora isso, uma faca de 4 milímetros seria melhor ter, né? Recomendações de um conhecimento meu, obviamente, né? Outra questão, faca de mato realmente precisa de ponta? Eu particularmente gosto de fazer uma faca completa. Então sim, eu acho relativo você ter uma faca com ponta, justamente porque faca de mato não é só para você cortar mato. E se você precisar usar de cutucar, xeretar alguma coisa no mato, isso daí é totalmente irrelevante. É necessário que você tenha sim uma ponta na sua faca. Não necessariamente você deve desenvolver uma estrutura com sobrefio e criar uma ponta muito acentuada, não. Mas, portanto, que ela tenha aquele ponto fechado para ter êxito se você precisar utilizar para cutucar coisa em mato, espetar, principalmente se você estiver numa questão de sobrevivência e a sua faca para carne ser aquilo, né? Pontar é fundamental. Então, faça o serviço completo, mantenha uma faca com ponta, né? Existem modelos de faca de mato sem ponta? Sim, as parangues, por exemplo, é praticamente uma faca sem ponta, quadrada, né? Alguns fazem uma leve ponta, para não dizer que não fizeram, e manter a ideia de parangue, né? Mesmo assim, faça uma ponta, não precisa fazer sobrefio, mas termine o contexto de uma faca, não é? Aspecto na estrutura que é fundamental numa faca forte de campo é justamente você fazer a faca full tang. Uma faca full tang é uma faca que já vai ter o cabo também em contexto com a lâmina, né? Ela é o formato todo, isso daí fortifica pra caramba a estrutura de uma faca, né? E qual que seria o interessante de fazer uma faca full tang para você diminuir às vezes a agressividade de pancada? Manter na hora de temperar o cabo doce. Você não tempera o cabo. Você faz o serviço na lâmina, mas você não tempera o cabo. Isso daí é muito interessante no desenvolver, justamente pela dissipação de energia na hora da pancada. Você pega a faca, bate, vai batendo, ela cria vibrações por causa das batidas, e pelo cabo não ser temperado, ser doce, não ser duro, as vibrações morrem no cabo. Então essa vibração não vai para você. Inclusive é uma coisa que faz mal para o corpo, essa vibração, né? Então você não temperar o cabo, sendo ele full tang, você vai cansar menos, vai te desgastar menos. É um detalhezinho simples que melhora o desempenho, inclusive, porque tem a dissipação da energia. Então, além de ela ficar mais forte, ela vai ter também uma dissipação de energia. Então, fazer facas bushcrafts full tang marca aí que é uma coisa, praticamente uma das características mais precisas dentro de uma faca de uso bruto, ela ser full tang, corretamente? Partindo agora para estilização de facas de mato, né? Eu particularmente sou um grande fã de facas Bowies, né? Então eu preparei aqui para o pessoal que gosta de faca Bowie, como você fazer uma faca Bowie sem ter acidentes com ponta, ou desenvolver facas Bowies, né? O aspecto que eu já falei do desbaste ser flat, muito afinado, muito mais largo, provavelmente vocês já viram facas Bowies que elas são total flat, né? Então o flat dela não é só em forma de gume, é um flat que pega o corpo inteiro da lâmina. Para você ter uma boa estrutura para fazer esse tipo de geometria de fio,
é necessário que você tenha uma lâmina com uma espessura de 5 a 6 milímetros, que ela tenha uma pré-estrutura já forte, né? Então, quer fazer uma faca de mato full flat, que a lâmina seja grossa, né? Que ela tenha um dorso grosso, né? A pré-estrutura dela já seja 5 a 6 milímetros, né? Para ela já ter uma massa, uma quantidade de massa que dê peso e resistência para aquela afinação tão severa, né? Mas, mantendo a ideia de que você pode ter 4 milímetros de metal, né? Uma espessura de 4 milímetros, que seria o limite para fazer uma faca mateira, então eu preparei aqui a ideia. Vamos supor que você tenha lá o seu metal de 4 milímetros e quer fazer uma faca boa a partir daquilo. Quais são as recomendações? Primeiramente, fique atento na hora de você fazer o clip point, com aquela curva na ponta, ela não sair fora de alinhamento com o cabo. Sim, isso daí garante que você não fragilize a ponta. Então, a ponta, mesmo curvada, centralizada com a espinha e o cabo, fortifica a estrutura da ponta, porque na pontada ou acidentes que acontecerem de bater a ponta, a dissipação da energia vai se dissipar em toda a extensão da faca. Se você faz a ponta fora do eixo da faca, a dissipação vai aonde? Não tem, a ponta quebra. Então fica aí uma dica de resistência de ponta, uma estrutura de ponta. Isso daí é interessante. A questão do pessoal que gosta de fazer bowies com sobrefio. O sobrefio, ele realmente deixa a ponta mais agressiva, né? Ela deixa uma ponta severa. Se você tem uma faca muito fina, previna fazer sobrefio, porque, aliás, acredito que o próprio desbaste do gume afinado e o clip point, que faz já uma pontinha para cima, ela já deixa bem acentuado já a ponta, né? Então descarta a ideia, a necessidade de você estar fazendo um sobrefio. Se o cliente pediu, faça, mas recomendo que também quer fazer um sobrefio numa faca grande de mato estilo Bowie com clip point, que ela seja de 5 a 6 milímetros de espessura. Tem gente que faz até mais grosso que isso. Eu particularmente acho desnecessário. Entre 4 a 6 milímetros você já tem uma faca com um peso razoável, né? Eu recomendo 6 milímetros. Mas dentro desse meio já é um peso razoável para você fazer uma faca. Acima disso é o cara querer introduzir aspectos de espada dentro de uma faca. É legal, mas é desnecessário. Devemos lembrar também que peso na faca é bom. No entanto, você ficar carregando aquilo na perna ou na mão também cansa. E é desnecessário um peso acima daquilo se menores já conseguem fazer a função. É um aspecto técnico, não é mesmo? Partindo agora para um novo tipo de ponta, novo não, um outro aspecto de ponta ao estilo Bowie, que é o drop point, que é a ideia da ponta que não sobe, ela desce reto, né? É maravilhosa para fazer uma ponta, principalmente se você não quer fazer um sobrefio. Eu quero fazer sim uma ponta um tanto agressiva, mas sem curva, né? Porque a curva da clip point realmente faz uma ponta agressiva. Nesse caso, não quer fazer um clip point, a curvinha, faça um drop point, desce reto. São facas que elas têm a descida levemente para baixo, só para melhorar a ponta, e é uma melhora significativa sim. Eu fiz modelos com drop point que ficaram com uma ponta maravilhosa. Inclusive, eu descartei a ideia de fazer um sobrefio, porque sobrefio, de certa forma, é um desbaste que fragiliza, né? Ele tira um pouco da massa. E com o drop point mais o desbaste do gume na ponta, já faz um excelente trabalho, já bem afinadinho, né? Então é um outro aspecto que você deve pensar na sua peça. Realmente eu preciso fazer um sobrefio? Minha peça precisa, né? Um modelo de faca que seria interessante fazer um sobrefio seriam as facas latinas, que é justamente o modelo que eu fiz no primeiro desenho. Este modelo aqui é um modelo latino, certo? Muitas vezes
o pessoal faz ela tão arredondada que não tem uma angulação que faz ponta. Eles simplesmente fazem reto e arredondam. Acaba não tendo ponta a faca. Aí seria inteligente colocar um sobrefio, justamente para você criar um ângulo de ponta dentro de onde não tem ponta. Então você consegue fazer do final da junção de eixos uma pontinha aí que surgiu, não estava no plano, mas precisou, não é mesmo? Então o sobrefio é muito útil nesse aspecto. Fora o pessoal que gosta de pegar o sobrefio e dar aquela afiada, né? Também fazer um fio secundário. É importante? É legal. O fio secundário vai servir para trabalhos em que você sabe que vai cegar a faca. Vamos supor um exemplo. Você tem, então, o fio primário da faca e na parte de cima eu faço uma outra lâmina até aqui, ó, um outro gume até aqui. Esta parte de cima, além de servir como um sobrefio para melhorar a ponta, ela também vai servir para eu usar para finalidades que eu sei que ali morre a lâmina, que o fio vai cegar. Então eu uso o fio secundário que fica na ponta do dorso, né? E mantenho o meu fio primário para atividades mais importantes que eu não posso que a faca fique cega, né? Então para isso se desenvolve o fio secundário, já muitas vezes aproveitados no clip point ou no drop point, eles deixam afiado para esse intuito mesmo, certo? Galera, não é muita coisa, é só você só precisa entender a ideia de estrutura de facas, você vê como é complexo, né? O cuteleiro que está vendo isso já via essas características antes, não sabia para que servia, agora está sabendo. E para quem não é cuteleiro e está entrando nesse mundo agora, você percebe que faca é uma ciência muito mais do que um cabo de madeira com um pedaço de fio afiado, né? É um elaborar e de estruturas com funções, né, que tem uma designação para objetivos. Dentro disso, você tem um mundo vasto de facas para muitas e muitas funções. Eu falei agora de estrutura para facas de mato, facas de serviço bruto. E existem facas com estrutura exclusivas para cozinha, né? Isso daí são dois modelos entre outras 1001 estruturas aí que podem ser feitas nessa mesma faca para finalidades diferentes, né? Para vocês terem uma ideia, serra em faca existem várias. Serra de madeira, serra própria para fibra, né? Serra de fibra com uma estrutura adaptada para conseguir desbastar madeira, né? Para conseguir fazer um serrote. Olha que amplo que é a questão de estruturas de facas, né? Então, conselho meu para o pessoal aí do vídeo cuteleiro. Antes de você fazer uma faca, estude as estruturas necessárias para o objetivo que você vai dar para ela. Acredito eu que isso é uma maneira muito mais profissional de você desempenhar uma coisa que realmente vai funcionar, porque é certeza, é estudado. Certo, gente? Espero que esse vídeo tenha ajudado muita gente e esclarecido esse maravilhoso mundo de cutelaria que é muito mais amplo. Esses desenhos com anatomia, tudo mais, inclusive eu tenho aqui alguns lembretes. Tudo isso daqui vai estar no meu Instagram, né? Isso daqui são lembretes de coisas que você deve lembrar. Deve ter o quê? Uns 8 tópicos que você deve lembrar na hora de fazer uma faca de mato, né? Vou fazer uma faca de mato. Tenha em mãos esses 8 tópicos e obedeça a eles e você vai ter a faca de mato que vai funcionar para a coisa, certo? E vai estar lá no meu Instagram. O Instagram é @atenacutelaria, né? O logo vai estar lá escrito em amarelo, Atena Cutelaria Knife Shop em branco. Lá é o meu canal, vai ter as minhas peças, o meu trabalho. Quem quiser entrar em contato também, meu WhatsApp vai estar aí embaixo do vídeo. E podem também falar comigo via o Instagram também, certo? Espero o contato de vocês. Comentem esse vídeo, eu gosto de compartilhar experiências, certo? E espero ter ajudado aí muita gente. Joia, galera? Obrigadão, até o próximo vídeo.